Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar a Copa e eu. Esse é um novo projeto, um novo programa da Rádio Web FN, que já tem o primeiro episódio, já está lá no Spotify, já está no YouTube, já está na programação da rádio também. O tema desse programa que mexe com o coração de todo mundo, sem exceções, então até quem não gosta do esporte, quem não gosta de futebol, senta no sofá para olhar pelo menos o jogo do Brasil, né? E esse é um programa semanal que vai trazer informações, opiniões, curiosidades, mas além disso o foco são histórias. Histórias que marcaram em Copas do Mundo. Então eu já contei um pouco da minha história no primeiro programa, o Alan contou um pouco da dele no primeiro programa, ainda esse é o segundo. E hoje o nosso convidado é o egresso da Universidade Franciscana, um amigo nosso. É um prazer estar de novo numa transmissão contigo, Jean Marco de Vargas. Ainda consegui pegar a finaleira ali antes de me formar, consegui fazer alguns programas com o Lucas, que ainda estava ingressando aqui na Rádio Web UFN, o Alan também já de longa data aqui. E é um prazer novamente estar, né, a presença desses dois craques aqui do esporte, da rádio, do Clenilson também, ali sempre na central. E novamente presenciando aqui toda, né, a logística dessa universidade que nos proporciona estar debatendo, enfim, discorrendo sobre esporte. Muito obrigado aí, pessoal, pelo convite. É o esporte que é quase um dos focos da rádio agora, né? Porque além do titular da rede, o Camisa 10 e a Copa, e eu e o FN Esportes, que tenho com o Matheus Jardim, traz ali as notícias mais rápidas. Mas vamos falar de Copa do Mundo. Aí eu já contei a história. A Copa que me marcou, o Jean... Primeiro gol da Copa. Pro Jean saber, foi o Lucas primeiro gol que eu vi, que foi do Kaká contra a Croácia, de 2006. 2006. Fora da área. E o Alan depois também falou sobre... As Copas, né? várias Copas que marcaram ele. Mas antes de falar... É o privilégio de ser velho. De ter visto um pouquinho mais de Copa que eu. Um pouquinho mais. Mas Jean, assim, vamos conversar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Essa vai ser uma Copa diferente, porque vai ser numa outra época, né? Vai ser no verão, lá no Catar, para não pegar tanto calor como é em outras épocas. Mas vai ser uma Copa onde a maioria dos jogadores das seleções vão chegar no auge físico da temporada. E tu acredita que isso vai tornar uma Copa do Mundo bem mais parelha que as outras? Olha, se for levar em consideração todos esses parâmetros entre as seleções, para quem acompanhou, pôde acompanhar, né, a Copa de 2002, 2006, 2010, 2014 em diante, até as mais antigas, essa em especial está provando num sabor um pouco mais diferente no que diz respeito tanto à transformação das seleções em estarem utilizando jogadores muito mais jovens, foi uma reformulação que a gente já estava prevendo, né, desde 2010, aquela seleção brasileira com Maicon, Luiz Fabiano, Elano, que foi a final de muitos outros craques que vinham, não só do Brasil, mas de seleções também que tinham já esse retrospecto de força, de poder dentro de campo, e também por ser a primeira Copa aí pós-pandemia, que também é um cenário que acarreta bastante mudança, principalmente não só no físico de muitos atletas que acabaram, enfim, contraindo aí o vírus, alguns ficando com questões respiratórias, tiveram que se readaptar, e com a temperatura, com a questão climática de todo o ambiente que é o Catar, isso com certeza será um dos principais desafios, no meu ver, para todas as seleções. Não digo, né, que uma terá talvez uma vantagem sobre a outra, mas principalmente no que diz respeito à reformulação dos elencos, que nós vemos, enfim, jogadores jovens já brilhando, já sendo considerados, né, os futuros craques promissores, capitães dos próximos anos aí de cada uma dessas equipas. É algo que vai deixar cada vez mais, sim, no meu ponto de vista, a Copa de 2022 aí como marco inicial dessa nova geração. Eu não sei se o Alan vai concordar comigo, mas acredito que praticamente toda a seleção tem jogadores importantes, né? E tem jogadores que estão nas principais ligas europeias. Então, com certeza vai ser uma Copa bonita de se ver, porque vão ser jogos bem interessantes. Não tem jogo ruim em Copa do Mundo, a gente tem que ver todos. Mas todas as seleções têm jogadores que podem fazer diferença. Eu acho que vai ser uma Copa muito melhor que a de 2018. Eu não sei, eu não tive um prazer de assistir a Copa de 2018. Assim, não achei que foi uma Copa que tenha chamado tanta atenção. Não sei se pelo Brasil ter caído muito cedo, pode ser uma das questões. Mas eu vejo esse ano, assim, uma Copa que vai ser bastante disputada. Eu acho que os caras vão competir cada milímetro do campo. E algumas coisas que o Gia falou fazem muito sentido, a questão de ser a primeira Copa pós-pandemia. E eu acho que aqui pro povo brasileiro vai ser uma Copa que tem a oportunidade de unir o povo novamente. Né? Depois de uma eleição que está tão polarizada, que dividiu tantos brasileiros, talvez
a Copa do Mundo, quem sabe um Hexa, possa, quem sabe, ser aí um sinal de união para o povo brasileiro novamente, algo que não vem acontecendo. Então, tem também essa esperança, a gente tenta não falar, né, não misturar política nas coisas, mas eu acho que esse ano no quadro socioeconômico, no quadro social brasileiro, talvez essa Copa do Mundo tenha essa importância, esse peso, né, e talvez o Brasil mesmo, a própria seleção brasileira vá com esse, digamos assim, com essa missão de dar uma leveza, de dar uma alegria pro povo. Já viram um áudio do Rica Perrone, que ele fala que essa Copa o Brasil tem que ganhar. Não é que o Brasil precisa ganhar, o Brasil tem que ganhar por várias situações aí. Quem quiser procurar, procura lá no Insta, é só procurar áudio Rica Perrone, talvez no TikTok também apareça. Ele fala umas coisas bem legais ali, que até dá uma motivada na gente que vê. Mas essa expectativa do povo brasileiro, eu acho que está bem maior que 2018, eu concordo contigo. Uhum. E aí te pergunto já também sobre isso, se tu já viu, que tu é um pouquinho mais velho que eu, mas não tanto. Não tanto. Mas não tanto. Mas tu lembra, por exemplo, da Copa de 2006, bem mais que eu. Mas é uma Copa diferente também nesse quesito, né? A expectativa do brasileiro tá muito grande, né? Muito grande, e como bem o Alan disse, até me impressiona, o que me surpreende ainda, né, diante de tanta polarização política que teve ao longo já dos últimos meses, enfim, 2021 já vinha com essa onda, ter muitos brasileiros que ainda mostram essa união, não só em rede social, que é um lugar público de, né, afetos e desafetos, mas também que estão prometendo torcer e dar a vida independentemente de quem esteja ao seu lado. Isso é muito importante, porque o Brasil em si, historicamente, não só é o país do futebol, mas como mostrava esse fanatismo, esse amor pelo esporte, esse amor pela modalidade, posso dizer, né? O país que revelou inúmeros craques amados nacionalmente, internacionalmente. O Brasil tem, inúmeros motivos para mostrar cada vez mais essa união do torcedor, né? Estando ou não presente lá no Catar, independentemente disso. E é um dos fatores principais aí que eu posso destacar, sim, que vai também acabar pesando diante de todo esse cenário, mas da expectativa do brasileiro. Eu também, assim como vocês até disseram, né, não vejo tanta similaridade, coincidência da expectativa do torcedor como nas Copas anteriores. Eu, particularmente, pelo que eu pude acompanhar, mas isso é uma percepção minha, né, que eu vi o torcedor brasileiro confiante numa Copa, né, desconsiderando o fator casa até 2014 e foi 2010. Que eu lembro daquela seleção que já vinha de anos, né, tentando dar trabalho para os outros adversários. Vinha muito tempo unida, né, isso a gente é bom ressaltar também já com o Dunga, que foi, inclusive... campeão da Copa América fazendo 3-0 na Argentina, né? Exatamente, então era uma das últimas Copas antes daquela renovação e busca por novos nomes que em 2014 a gente viu. É claro que a expectativa de 2014, Copa no Brasil, era muito maior. Muito alta, porque era aqui o fator casa também. Tem o quesito Copa das Confederações, que até a gente comentou acho, no primeiro programa, né, que o Brasil atropelou a Espanha no final. Isso. Atropelou a Espanha. Foi com uma expectativa gigante. Em 2009 também o Brasil foi campeão muito bem da Copa das Confederações contra os Estados Unidos. Foi. Gol acho que até o Lúcio fez gol naquela final, né? De virada, né? Foi de virada. Isso. O Dani Alves não fez o gol de falta? Eu não vou te relembrar de... Eu lembro do gol do Lúcio. Aí tu me pegou de jeito, né, pai? O gol do Lúcio foi a marca, a gota d'água pra mim, pelo menos naquele jogo. E sim, esse é um dos principais fatores. Ver essa expectativa do povo brasileiro é muito interessante, porque daqui pra frente são esses, muitos, eu posso apostar nisso, mas os que serão convocados hoje, essas revelações principalmente, são os que defenderão futuramente a camisa da amarelinha. Não vai acontecer, por exemplo, em 2014, que muitos foram selecionados a dedo, alguns ali hoje nem estão mais no auge, nem jogaram, foi uma Copa única. Posso citar nomes, né, do próprio Bernardo, o próprio Luiz Gustavo, que eram expectativas de seguir com a seleção brasileira nos anos subsequentes, mas eu acredito que esse 2022 sim, não só no quesito da expectativa do público, que é muito grande, mas também são nossos futuros atletas de 2026, de 2030, que estarão aí representando ainda, no meu ponto de vista, aposto muito neles, as cores da nossa seleção. São jogadores que provavelmente vão ainda vestir a camiseta da seleção por um bom tempo, né? Talvez na Copa de 2026, como o Alan falou no programa hoje, que o Roberto vai ser o 9 de 2026. Aposta, né? Eu acho que mas, o por Roberto exemplo, tem muita chance. Né? Mas até tem, mas, por exemplo, os jogadores que vão nessa Copa, o Pedro, o Gabriel Jesus, até o Matheus Cunha, que talvez vai ficar de fora, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, todos eles são guris novos. E que provavelmente tem mais uma ou duas Copas pela frente. É uma renovação imensa dos nomes, né? Ainda mais se a gente for levar o quesito idade.
Meu Deus do céu. E uma coisa que essa Copa me traz, que na de 2018 não trouxe, foi jogadores que que estarão e podem estar na seleção, que trazem um pouco dessa brasilidade no jogar futebol. Tá bem diferente. Né? Bem Tu diferente. vê ali o Vinícius Júnior, era um cara que ele não tem medo de jogar. É. Né? Ele é um cara que tem a marca do futebol brasileiro, É magia. né? Alegria nas pernas. Alegria nas pernas, exatamente. Se o Neymar conseguir tirar um pouco da pressão que é colocada nele e jogar um pouco mais leve essa Copa, eu acho que nós temos muita chance. Mas aí eu acho que até já foi tirado, sabe? Eu acho que deu pra ver, pelo menos em alguns jogos das eliminatórias, em esses amistosos últimos, que o Neymar, sim, ele ainda é o protagonista, mas que esse protagonismo ele acaba sendo um pouquinho menor, porque tem outros jogadores que podem, claro, não jogar o mesmo que o Neymar, porque o Neymar é muito fora de série, mas ajudar a seleção brasileira em momentos que antes só teria o Neymar. E vocês acham que se o Brasil ganhar a Copa esse ano, o Neymar leva o Golden Tem Ball? chances. Eu vou dizer, pergunta para um torcedor do PSG. Eu acho que tem chances. O Neymar começou muito bem, disputando a Ligue 1 pelo Paris Saint-Germain. Agora, nos últimos 3, 4 jogos, hoje nós estamos aí com a bateria do relógio, né? Hoje são 14 de outubro, as últimas 3 partidas do Paris Saint-Germain, que o Neymar acabou aparecendo um pouco menos, perdeu o gol, né? Perdeu gols mais feitos. O Haaland está surpreendendo, eu acho que no quesito de desempenho dentro da Liga Nacional, o Haaland está à frente, mas a gente sabe que uma Copa do Mundo, né, assim como a Liga dos Campeões, faz muita diferença. A gente pode ver isso em 2014, a Alemanha foi campeã. 2018, a França, a Croácia chegou na final, o Modric, exatamente. Sim. Então a gente vê como tem esse peso, né? O Neymar, com certeza, sim. Eu acho que... E pensa no encerramento de chave de ouro de carreira para ele. Sim. Que não se sabe se ele vai ter eu acho condições que de ele não disputar tem, uma outra Copa. Eu acho que ele não tem bala pra outra Copa, não. Ele já tá com o quê? Quanto? 29, 30? 33, 32, não? Eu acho que ele tem 30 ou 31. Ele estaria com... Ele é 92? Deixa eu até procurar aqui sei, só para não sei. confirmar a idade dele. Vamos pesquisar. Só que essa questão, o Neymar, eu acho que ele tem ainda... 30 anos. 30? 30 Ele ainda tem para outra Copa, só que talvez ele não chegue, por exemplo, que nem o Messi, o Cristiano Ronaldo, na vontade de defender tanto a seleção que esses jogadores têm, sabe? Não, 30 anos, tem bala para outra Copa, talvez não esteja com a mesma habilidade, a mesma disposição, a gente sabe disso, mas seria, assim, eu acho Ele que ia uma chegar com alternativa. 34, quase 35 na Copa, né? Por aí. Mas agora, Jean, agora sim, vamos contar histórias agora. Te pergunto o que mais te marcou numa Copa do Mundo, Jean Marco? Olha, voltando um pouquinho no tempo, me lembro de alguns flashes ainda de 2002, mas a gente não tinha aquela emoção, lembra? Agora tu tinha em 2002, homem? 3 anos de idade. Eu me lembro. Tá, eu não vou falar porque eu tava falando da Copa de 98, que eu também devia ter uns 3 anos. Eu falei no meu da Copa do Mundo de 2006, eu tinha 4 anos. Eu me lembro comemorando o título de 2002, só que era aquela coisa, a criança não tem a noção da importância, sabe? Sim. Pra quem sabe, a mesma coisa com o clube também do coração. Se o clube sofre alguma coisa quando é menor, o sofrimento é muito, né? Enfim. Mas, olha, sendo bem objetivo, foi a derrota pro Brasil contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Gol do Thierry Henry. Gol do Thierry Henry, exatamente. E que tem muitos rumores, né? A gente não pode afirmar, a gente pode sim induzir ao questionamento. Mas o que a seleção brasileira, né, fazia nos dias anteriores era uma seleção favorita ao título que Foi tinha... muito badalada, né? Fazia muito festa. badalada. Aquela imagem Aquele time era óbvio que devia fazer festa. Aquela imagem da loira invadindo o treino, se abraçando no Ronaldinho Gaúcho. Não, se você for pensar... Tino Marcos caindo no meio do pessoal. Cima do caminhão, ui! Era a seleção uma das favoritas e poderia sim pensar... Só te interrompendo, Gil. Se a gente pensar, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, tá, vamos lá. Ronaldo Fenômeno. O Adriano foi pra Copa 2006. Sim, ele estava convocado, não sei se chegou a... O Quarteto Fantástico era esse que jogou, não foi? Eu acho que ele não foi. Era Ronaldo, Não, mas o Camargo, Adriano foi Ronaldinho. convocado, não sei se ele chegou a... Aí, tenho quase certeza. Esse é o Adriano. quarteto. Eu me lembro que o Fred fez gol na Copa. Ó, 2006, ele começando pelo sistema defensivo, era o Dida, Juan, Lúcio, Cicinho... Cicinho. Cara, os mais velhos vão lembrar. O Herber. Você ligou para o Cicinho. Mas no momento eu não posso atender. Você ligou para o Cicinho. Deixa o recado que eu retorno pra você. Essa eu não lembrei. Tinha o Emerson, Roque Júnior, Juninho Pernambucano, Felipe Melo, Zé Roberto, Adriano, Robinho, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno. O Adriano tava na Copa, sim.
E o outro que até você falou, não sei se agora me fugiu o nome, o Kaká. O Kaká. Então, tipo, Aqui, ó, a seleção da estreia contra a Croácia. vamos ver se eu acertei o Dida, Emerson. Cafu, Lúcio Juan Cafu. e Roberto Carlos. Roberto Cara, Carlos. olha Eu esqueci isso, os cara. dois. Emerson, Zé Roberto, Zé Roberto. Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. É algo fora do normal. Era fora do normal, era uma é seleção... fora do normal uma seleção como essa. Não tinha como. E era uma seleção que vinha, nossa, os principais nomes da época nos seus auges também, tipo, você pode pensar, né? A grande questionamento daquela Copa era o Ronaldo, porque ele tava gordo, né? Mas Aham. mesmo gordo fazia Mesmo- gol. O gol que ele faz Mesmo- contra a Gana, que ele... Não, é espetacular. né, cara? Espetacular. Aham. É. Imitei pro pessoal. O pessoal que tá vendo no YouTube tá sabendo. O pessoal que tá vendo na Ó, tá vendo, não vou tá falar a ouvindo, lista da Copa de 2006 pra vocês. Ah. Dida, Rogério Ceni e Júlio César. Aham. Cafu, Cicinho, Roberto Carlos e Gilberto. Gilberto Silva. Né? Zagueiros, Cris, aquele mesmo do Grêmio. Ele foi convocado? Foi. Não me lembro- ele só não Lúcio lembrava. Juan e Luizão. Luiz, eu não Volantes, lembro também. Emerson, que foi cortado da Copa 2002. Uhum. Zé Roberto, Gilberto Silva e Edmilson. Meias, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ricardinho e Juninho Pernambucano. Uhum. Atacantes, Ronaldo, Adriano, Robinho e Fred. Era um timaço. E olha, realmente foi uma das Copas que... A Copa que mais me marcou, porque eu tava iludido Acho que que o todo Brasil mundo- fosse ganhar. Todo mundo tava, né, cara? Tudo de dar que o Brasil fosse ganhar aquela Copa, até chegar na derrota nas quartas de final para a França. Vitória contra a Gana nas oitavas. Fez uma fase de grupos muito boa também. Era Japão, se não me engano. Ganhou do tava- Japão, ganhou os três da fase, né? Foi Japão, Croácia... Japão, Croácia e Costa do Marfim. Não, Costa do Marfim era Não, 2010. foi 2010. No fim, o Luiz Fabiano domina com a mão. Dominou com a mão, 2 chapeuzinho e embalou. Bom, Não Lucas vou pode, lembrar. pode dar, aqui. dar uma pesquisada aí. Copa do Mundo de 2006. Grupo Brasil. E eu lembro até que eu tava muito assustado enfim, no sorteio dos grupos, porque o... Austrália. Austrália, isso aí. O último time antes do grupo do Brasil entrar era a República Tcheca do Nedved. Então, era um dos times que mais muitos craques assustava. naquela... Shevchenko, Fernando Torres Na no Ucrânia. auge, Cara, tinha o time da Ibrahimovic, Argentina, era muito forte Messi, também. O Fernando Crespo Torres tava- no auge era um monstro, monstro. Fernando Era um Torres. monstro. Nossa, se for Aquela lembrar Copa cada foi bonita nome, de ver, cara. Michel Ballack, pô, era... A seleção da Alemanha era um da Alemanha. timaço. A própria seleção da Itália, Camoranesi jogando Pirlo, muito, Gattuso. Acho que tinha Chiellini, Quinta, Totti, Del Chiellini. Piero. Meu Aham, Deus, cara. Demais, Fernando demais, demais. Cannavaro, Buffon. O Zidane depois se aposentou também. O Zidane jogou a Copa do Mundo de 2006. A Argentina tava com Crespo na época também, Cambiasso, Javier Zanetti. Ah, assim, aquela Copa era absurda. O Batistuta não era 2098, mas eu me lembrava muito do estilo de jogo da Argentina olhando 2006 aquilo. tinha Olha, tudo pra ser um ano perfeito. eu minto, o Crespo não Pena que É, o o Brasil Colorado rateou. tô falando. falando outra coisa aqui. Tô confundindo com 98, falei o Crespo até. Não era o Tevez. O Crespo jogou a Copa 2006. Jogou 2006? Claro. Então não tô errado. Enfim. E aí aquele gol do Henry me marcou pra caramba, né? E restou torcer pra Portugal nas semifinais. Portugal porque de a gente Felipão. sabe- De Felipão. Portugal de Felipão. Nuno Gomes, Cristiano Ronaldo, aquele time lá, Simão, Deco. Timaço O também. Simão jogava muita bola. Rui também. Simão, Costa. Rui Costa. Jogava pra... Figo. Figo, principalmente Figo, né? Tá, a gente tá concordando aqui, Copa de 2006 era a que reuniu mais Craques. craques, talvez. Mais Pode craques. Pode ser. Mais craques. E tinham, olha, era uma Copa de encher os olhos. Não tinha um jogo que talvez não Que decepcionasse. pena que eu tinha assim. só 11 anos, cara. Eu ia aproveitar muito mais vendo agora. E olha, não sei se teve algum jogo que tenha me chamado tanta atenção naquela Copa, mas o Brasil sim, foi o jogo que mais me marcou. Agora, em termos de beleza, em termos de disputa, se eu fosse vivo na época, eu chutaria que o jogo que mais teria me marcado seria semifinal da Copa do Mundo de 1970 no México entre a Alemanha de Beckenbauer e a Itália. A partida E em foi que... longe, né? Foi longe, eu tava aqui esperando um 98. Partida que acabou em 1-1 e saíram 5 gols na prorrogação, 4-3 para a Itália, que foi vice-campeã para o Brasil Jogaço, agora eu no lembrei. Estádio Azteca. Lembrei desse jogo. No estádio Eu não, tinha, eu não era nascido, eu pessoal. tinha um DVD, Peço desculpa. eu tinha um DVD chamado FIFA Fever. Um DVD de Eu 2004. tinha esse DVD também, Ele FIFA era os Fever. 100 anos da FIFA. Eu ganhei de aniversário esse Maravilhoso. DVD. João Pedro Dornelles, tu tá assistindo, foi tu que me deu esse presente de aniversário. Mas já voltando, o jogo que mais te marcou foi Brasil e França. Brasil e França. Isso aí. É uma derrota difícil, uma derrota bem difícil,
Porque o Brasil, como a gente já falou aqui, talvez tinha reunido aí uma seleção... Um esquadrão, cara. É, Esquadrão. o quarteto fantástico do Eu queria que é ter muito visto... impressionante. Eu queria ter visto muita coisa, assim, tipo, da seleção. Como o Rudia falou, a Copa de 70 seria muito maravilhoso ver, mas eu queria muito ser vivo pra ver a seleção de 82 jogar. Também. Falcão, Também. Júnior, Zico. Eu não sei se é 82 ou 86, eu sempre confundo, mas acho que é 82. 86 foi a que o Brasil perdeu com o pênalti que o Zico errou, não foi? Eu não Foi lembro. 82. Foi O 82. Helena tá dando... Tá, e qual foi a que o Brasil Zico. perdeu pro Paulo Rossi? Foi 86? Foi 82. O Zico perdeu o pênalti e foi taxado como culpado daquela Copa do Mundo. O Olha Zico. aí. O Bra- Chewbacca é cultura e história 100%. Que a gente sabe, né? A tradição muitas vezes do brasileiro é colocar a culpa num jogador e às vezes não 82, admitir que o adversário é 82. melhor. Zico foi em 82, em 90 foi o culpado Dunga, em 2010 o Felipe Melo e assim por diante. Né? Não, em 2010 foi o Felipe Melo. Não, isso realmente. Isso realmente. Em 2018 foi o Fernandinho. Ah, Fernandinho, bah, que azar. Ainda assim aquele- tem que botar culpado mesmo. Não, tô brincando. E por hoje é isso, Alan. Vamos encerrar que já passamos um pouquinho do tempo do Vamos nosso encerrar, programa. a gente então. teve um corte, perdemos a piada, agora não tem mais o mesmo timing da piada anterior, né? Qual foi a piada? Depois a gente fala, depois Depois em que off, acabar né? o programa, a gente fala a piada de novo, né? Já que temos um programa. Ah, Enfim, temos um programa. quero agradecer ao Jean, que foi meu colega por muito tempo aqui, dividimos muito tempo a bancada aqui no Titular da Rede, sempre uma alegria contar com o amigo. O Lucas, que é um futuro grande jornalista, que é um dos idealizadores desse projeto, tá tocando muito bem aqui conosco a rádio. Gênio. Agradecer o Clenilson na técnica, sempre ali conosco. E agradecer você que nos assiste, que nos ouve, que faz a Rádio Web UFN acontecer. Se você tiver alguma história com a Copa do Mundo, deixa aqui nos comentários, manda seu e-mail, um zap pra gente... E-mail é complicado. né? Ah, vai saber, né? Vai saber que quem tá ouvindo aí já Tá, não tá certo. gosta de um e-mail. Mas Se- manda lá, @Rádio FM. Se for uma pessoa de mais idade, pode mandar o seu disquete por Correios Como também. correio também, tá valendo. Mandar uma carta. É. Né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, pela companhia. E voltamos na próxima quinta-feira com mais um A Copa e Eu. Isso Tchau. aí. Feito. Até mais. Goiaba, vitória, vamos,